Oi, oi! Boa noite, gente! Tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Flá que eu te escuto, nosso quadro de saúde e performance mental com os melhores entrevistados desse Brasil. Entrem, fiquem à vontade, já convidem amigos de vocês que são estudantes e querem uma boa história de inspiração aí, que hoje o papo vai ser muito legal. O convidado de hoje é o Walter, que é procurador da Fazenda Nacional. Então aproveitem para mandar essa live aqui, já chamar quem vocês querem que escute. Tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo, é só vocês enviar para a pessoa que quiser. Deixa eu só fixar aqui um tema. Vamos lá. Rapidinho. Então, me enxergando bem, me escutando, tá tudo ok para vocês? Bom no direito. Já seguem o bom no direito, pessoal? Se não, façam isso. Só fixar um segundo. Agora vai. Foi. Certo? Podemos começar? Estão me enxergando, me ouvindo bem? Vou chamar aqui o meu super convidado. Fiquem à vontade, mandem as dúvidas de vocês aqui, participem, que isso é muito importante pra gente, tá bem? Então, estamos iniciando aí o 28º Flá que eu te escuto, que é o meu quadro de saúde e performance mental. Já temos aí mais de 27 horas de conteúdo gratuito para vocês, então basta ir no IGTV, clicar lá e aproveitar. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Amém. Felicidade muito grande, viu? Uma honra estar aqui participando dessa entrevista contigo. Realmente, assim, uma participação dessa, para mim, poder contribuir, o mínimo que seja, é muito relevante. Obrigada, eu que agradeço, a honra toda minha. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal. E então seja bem-vindo, fica à vontade que a casa é sua. Tá Legal. bem? Eu vou te apresentar e aí você me corrige se faltar alguma coisa, combinado? Tudo bem, tudo bem. Então tá joia. Vamos lá. O Walter é procurador da Fazenda Nacional, Master Coach, mentor e palestrante. Também é cofundador e professor do Bom no Direito, plataforma de preparação para carreiras jurídicas de altíssimo nível. Já esteve no lado negro da força como examinador de bancas e é um dos grandes especialistas em preparação para provas discursivas e provas orais. Eu convidei hoje aqui para dividir um pouquinho de toda essa experiência com a gente. Então, é uma honra imensa ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do 28º Flá que eu te escuto. Esqueci alguma coisa? Tá tudo certo? Tudo certo. Ficou só faltando dizer que eu sou cearense e moro em Goiânia, mas assim, tenho muito orgulho, gosto também muito aqui de Goiânia, as pessoas são muito maravilhosas, né? E o meu Ceará também, sempre que eu posso, estou indo lá, né, para visitar os familiares, ver os amigos, e também amo muito a minha terra, né? E é isso, basicamente, do ponto de vista pessoal, é isso, o resto é tudo na mosca, é isso mesmo. O resto tá tudo certo, tudo encaminhado, com muita saúde. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos. Tá todo mundo, deixa eu só dar uma conferida se tá todo mundo escutando direitinho o Walter. Aí a conexão tá boa, dê um joinha aqui nos comentários, por favor, pra gente começar e não ter nenhum problema de conexão. Tá joia? Tudo jóia por mim aqui também, o som tá ótimo. Então, beleza. Vamos começar. Já tivemos um sinal aqui. Walter, há quantos anos você está na PFN?
E o que mais te atrai no exercício da advocacia pública? Então, eu estou na Procuradoria, né, da Fazenda Nacional há 12 anos. E, assim, o que mais me atrai no exercício da advocacia pública é aquela questão do papel do advogado, da dialética, né, de você ter que combater, ter que argumentar. Isso, para mim, é como se fosse um elixir, na verdade, é um combustível, né, porque o exercício da advocacia é natural do exercício da advocacia. Claro que existe também a advocacia consultiva, mas nessa advocacia contenciosa, o que nós percebemos que é muito importante desenvolver essas habilidades de contra-argumentação. Então, os textos são muito argumentativos. E você, então, muitas vezes, você se depara com situações em que você pega uma petição, no meu caso, né, contra a União, envolvendo a matéria tributária federal, e eu olho aquilo e digo, olha, eu acho que o contribuinte, nesse caso, tem total razão. Mas aí, às vezes, eu começo a ler de uma maneira mais apurada, e eu começo a perceber que existem argumentos muito fortes para fazer a defesa da União naquele caso. E depois de algum tempo preparando ali uma petição, uma contestação, ou qualquer um recurso, uma apelação, eu vejo que, na verdade, a minha defesa é muito legal e ela tem chance de vencer aquela argumentação original. Então, essa dialética, esse bom combate, isso para mim é algo que a advocacia pública permite de uma maneira, para quem gosta disso, para quem gosta da dialética, não há lugar melhor para você exercer um ofício público do que a advocacia pública, porque isso é muito claro, é o tempo todo esses argumentos muito fortes, né? Porque as bancas de advocacia que costumam ajuizar ações, né? Muitas vezes são bancas maravilhosas, muito fortes, e você pega tudo aquilo e você diz, não, agora eu vou ter que fazer uma defesa da União, uma defesa do patrimônio público. E tenho que fazer muito bem feito, porque a questão é complexa, né? E é isso que mais me anima, que mais me motiva, que me dá essa vontade de todo dia trabalhar, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade, né? De ter me dado essa oportunidade na vida. Legal. Amo o que faz. É o melhor combustível de defender. Eu soube que você teve 2 ciclos distintos de estudos, com 10 anos de diferença entre eles. Como foi esse processo de se preparar para um novo concurso, mesmo que já empossado em um excelente cargo? Então, eu tomei essa decisão no ano de 2014. A gente estava passando por uma crise na Advocacia Geral da União, de uma maneira geral, e eu tive uma vontade de voltar a prestar concurso público. E sobre essa pergunta que você fez, no sentido de, mas isso é uma coisa, você já estava empossado, já ostentava, né, ocupava um cargo muito bacana, eu confesso que realmente isso para mim foi muito interessante de lidar. Por quê? Porque as pessoas, né, a gente tende a fazer com que nossos movimentos eles tenham muita relação com as necessidades, né? E eu, naquele caso, eu já não tinha tanta necessidade no aspecto profissional, né? Se eu pudesse avaliar apenas sob uma perspectiva, talvez, de que eu já tinha um mínimo vital suprido pela Procuradoria. Só que, como havia essa crise, como eu tinha vontade também de repente, voltar para esse mundo do concurso, para ver se, de repente, até eu era capaz novamente de obter novas aprovações, eu tive que desenvolver, né, pontos de motivação diferentes. Então, Flávia, no primeiro ciclo de estudo para concursos, é óbvio que o que me movia mesmo era o desemprego, né? Era aquela falta de recursos financeiros e tal. E no segundo, não. No segundo foi, talvez, o desafio mesmo de estar novamente nessa estrada. Eu tinha realmente vontade, ainda era advocacia pública, eu não saí da advocacia pública. Mesmo no segundo ciclo, eu continuei estudando para concursos que tinham a ver com a área de advocacia pública,
né, consegui ter novas aprovações em outros 3 concursos. Um deles nem era tão ligado à advocacia pública, mas tinha a ver que era o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que era outro concurso que eu sempre gostava de disputar, porque já tinha sido aprovado uma vez e fiquei fazer e tudo. Eu acabei percebendo que a coisa mais importante nesse processo é que você é capaz, independentemente da circunstância, de desenvolver esses pontos de motivação. Os inimigos ocultos que apareceram nesse segundo ciclo era que tudo me levava para eu me acomodar. Tudo me levava para eu me acomodar. Por quê? Porque eu já tinha um bom cargo, tinha um bom salário, e ficar numa sexta-feira à noite, num sábado, no domingo, e eu estudei tudo de novo, do mesmo jeito que eu fazia no primeiro ciclo. Por quê? Porque eu queria realmente passar por aquilo de novo com toda a intensidade, né? E às vezes a gente não entende os propósitos da vida. Naquele momento eu precisava viver aquilo de novo, e eu sentia isso. E tem que ter cuidado com esses inimigos ocultos, né? Que a mente sua fica o tempo todo trabalhando contra o projeto. E ficava o tempo todo o meu crítico interno. Eu costumo dizer que todos nós temos esse crítico interno, que ele fica o tempo todo colocando caraminhola na nossa cabeça. Ah, mas isso não é para você. Ah, mas tá vendo, é muito difícil. Ah, mas você não vai conseguir. E não sei o quê. E mais, às vezes, assim, tem até uma coach, que eu agora esqueci o nome dela, que ela chama isso de PCM. É um pequeno comitê de merda. Que todo mundo tem na cabeça e que fica colocando para baixo, colocando para baixo. E ele vinha muito em mim. Muito. E ele vinha na forma da seguinte afirmação: você não precisa passar por isso de novo, você já é procurador, saia fora, vá viver sua vida, vá se divertir, vá viajar, vá fazer isso, vá sair com seus amigos. Então, para mim, aquilo foi um grande desafio. Era o meu maior inimigo oculto. Era a minha própria mente, que ficava o tempo todo me contando essa história, que eu tinha que desistir. E eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu vivi intensamente o segundo processo, como se fosse o primeiro, como se eu fosse desempregado. Eu criei mesmo todos os mecanismos mentais que eu precisava intensificar meus estudos cada vez mais para render mais e poder alcançar novas aprovações. Era assim que eu me motivava com as aprovações, independentemente se eu ia até ter o desejo ou não de tomar posse nesses cargos. Obrigada por compartilhar. Então, criar os seus próprios incentivos foram o que tirou aí os PCMs da cabeça. Esse comitê. Esse comitê, Se a gente não cuidar, ele de pequeno vira grande, né? No lugar de ser um pequeno comitê de merda na cabeça, vira um grande comitê de merda e acaba com a gente, porque mina, né? Então a gente tem que estar cuidando dele o tempo todo. Sim, com certeza. Cuidar do corpo como um todo, a parte emocional, técnica de estudo, fisiologicamente falando também, senão o corpo não responde bem. Exatamente. Tem que se cuidar de forma integral. E quais as principais sacadas você aprendeu a participar como examinador de bancas? Então, foram experiências muito importantes para mim, né, ter tido a oportunidade de trabalhar como membro examinador de algumas bancas de concurso de advocacia pública, tanto elaborando questões objetivas ou questões discursivas. E o que eu pude compreender é que ali, naquele momento, se estabelece um verdadeiro embate estratégico entre quem faz e elabora as questões e aquele que vai responder. Porque quando você está no papel de fazer, de elaborar, de construir enunciados, você se coloca no lugar do candidato. E você diz, como é que o candidato, onde que eu quero pegar o candidato para tentar fazer com que ele não alcance determinado ponto, ou fuja, ou divirja, ou então ele vá por um caminho que não é o que eu quero, né? Basicamente, nesse processo de construção de enunciados, é isso que acontece. E o examinador, ele tem sempre maneiras diferentes de lidar com isso. Ele pode estabelecer vários critérios de como ele vai trabalhar na construção desses enunciados.
E isso é muito legal porque ele pode estabelecer critérios menos complexos e critérios mais complexos. Por exemplo, ele pode mexer com aspectos que não estão ligados propriamente ao conteúdo. Ele vai mexer com o emocional do candidato. Numa segunda fase, por exemplo, ele pode elaborar questões que vão exigir do candidato um altíssimo poder de concisão, daqueles que o candidato vai ler o enunciado e vai dizer: meu Deus, como que eu vou me desincumbir de responder a todos esses pontos de abordagem em 30 linhas? Porque são tantas coisas para falar em 30 linhas, e isso já começa a combater o emocional. Então é importante estar preparado para esse tipo de cenário, inclusive porque ainda há a possibilidade do examinador acrescentar a isso o fator tempo. Então ele joga a complexidade para cima, usa do fator tempo e cria uma bomba contra o candidato. E às vezes o candidato que já está preparado para enfrentar esse cenário, inclusive mentalmente, aliás, principalmente no aspecto mental, ele, com esse atributo da frieza, ele consegue se comportar melhor. Por quê? Porque ele já sabe que aquele cenário é de altíssima tensão. E ele já tem ferramentas para lidar com aquele cenário. Então, assim, o que eu mais pude perceber é isso, que eu me colocando naquela condição do polo, de quem vai ser o lado ali negro da força, que vai elaborar as questões, eu poderia criar o cenário que eu quisesse para que o candidato enfrentasse. Desde o menos complexo ao mais complexo. Se era questões objetivas, você faz um mix, você começa, faz umas mais tranquilas, outras intermediárias, e tem umas que você diz: não, essas aqui, quem vai acertar são provavelmente aqueles que vão obter a aprovação. Por quê? Porque são extremamente complexos, cenários muito complexos. Então, é assim que funciona, basicamente, esse embate estratégico entre os candidatos e os examinadores. Perfeito. E que habilidades são diferenciais para as fases subjetivas? Dominar o máximo de conteúdo é o suficiente para alcançar a aprovação? Então, isso é muito legal. Muita gente sempre pergunta isso, tem uma ideia, né, de que, mas eu se não passei ainda porque eu não estudei, né? Não estudei o suficiente. E tudo bem, isso costuma ter uma parcela de contribuição mesmo, né? Ainda há uma falta de estudo. Mas o que eu percebo é que nesse mundo hoje, onde a gente, né, você tem que ser o melhor, o mais extraordinário, alta performance, muitas pessoas ficam focando muita força, muita energia no aumento da ação. Mais ação, mais ação, mais ação. Eu tenho que superar meus obstáculos, eu tenho que ir além do meu nível, ir até a exaustão. Só que às vezes esquece do básico, que é parar e amolar o facão. Tem uma metáfora muito interessante de um senhor de 85 anos, mais ou menos, 90 anos, que todo dia saía para cortar lenha, e ele em 2 horas cortava um tanto de lenha. Mas muita lenha. E um jovem de 25 anos não conseguia cortar nem a metade. E gastava 4, 5, 6 horas de serviço. E aí, moral da história, quando ele chegou para conversar com o senhor, ele disse: que mágica é essa que você faz? E ele olhou e disse: antes de sair de casa, você amola o seu facão? Esse é o ponto, você amola. Porque, às vezes, a questão é essa, é perceber como que você tem atuado. Não é estudar mais só. Estudar mais é importante. Mas, às vezes, que erros eu tenho cometido? Quais são minhas práticas? Onde é que reflexões, autorreflexões. E eu tenho percebido que muitos candidatos, a gente realinha isso. Muitas pessoas que já me procuraram, ou porque estavam emperradas na primeira fase, e dizem: olha, Walter, eu não consigo sair dos 65 pontos na primeira fase. Eu fico 65, o máximo às vezes que eu chego em 70, mas eu não bato os 80, os 70, porque eu não consigo passar. Aí a gente tem uma conversa, e ele estudando, cada vez mais aumentando, indo, superando. Não era um problema de quantidade, era um problema de qualidade. Como que o estudo precisava ser realinhado. Era uma questão de percepção, de autorreflexão. E eu percebo que isso também vale para a etapa subjetiva. Demais. Muitas vezes, conhecer seus próprios erros, às vezes já
começa a sair, a se construir por isso. Uhum. Vamos afiar o próprio machado, então. E o Isso autoconhecimento faz parte disso. muito, muito, faz muito, contribui muito para isso. O autoconhecimento é essencial. Saber quantas horas iniciais funcionam para você, qual a técnica de estudo, né? Tem tudo isso, a parte física também, né? Não adianta quem nunca estudou querer estudar 2 horas, 12 horas seguidas, não tem condição física para isso. Não, para você ter ideia, numa etapa subjetiva, o negócio é tão complexo que vai entrar o empenho máximo, óbvio, mas são 3 habilidades que precisam estar conectadas para que o candidato consiga otimizar sempre o rendimento e perceber que essa performance tende a aumentar ou, no mínimo, se manter. Ele precisa ter uma habilidade que é de gerenciar conteúdo, saber como estudar de maneira eficiente para uma etapa subjetiva. Porque muda tudo, muda como é que se estuda, muda o jeitão de estudar, né? Outra coisa são estratégias até mesmo linguísticas de otimização textual, né? A questão de, por exemplo, já tem um catálogo ali de conectivos, de conjunções mais legais para utilizar, né? Ter uma espécie de construção de coringas, expressões que ele já tem que ter em mente para levar para a prova na hora que ele precisar usar. E essa parte linguística, muito pouca gente se preocupa, e hoje as bancas estão colocando isso como nota de conteúdo. Já está como nota de conteúdo, a parte de coerência e coesão textual. Muita gente não sabe nem a diferença entre coesão e coerência, né? E uma terceira habilidade, além dessas 2 que eu falei, do estudo e da otimização linguística, é a parte de estratégia de interpretação de enunciado, saber achar o cerne, o que o examinador quer quando ele fez aquele enunciado, né? E estratégia de resolução de prova. São, na verdade, 4 habilidades que precisam estar conectadas para que o rendimento aumente. Fechou. E agora, verdadeiro ou falso? Só sabe escrever bem quem tem talento. Olha, eu discordo, acho que a escrita é mais uma vertente da vida em que se aplica aquela máxima, né, que eu costumo sempre utilizar e que eu acredito que é verdade. O sucesso é treinável. Essa máxima, para mim, ela vale sim. O sucesso é treinável. Esse negócio de, eu não sei escrever, eu não... Olha, nós temos vários e vários exemplos de participantes de programas do BND que tiveram incrementos na habilidade redacional altíssimos, que nos encaminharam depois uma série de depoimentos que foram aprovados e que disseram, olha, graças a Deus eu optei por fazer um programa com vocês. Eu falo isso sem qualquer soberba. Por quê? Porque nós tivemos esse empenho de cuidar, de observar de maneira sistêmica a construção daquele texto. E eu não acredito que uma pessoa está fadada a escrever mal. De jeito nenhum. O sucesso é treinável. Eu tenho exemplos de amigos que precisaram cuidar da parte linguística para passar. Quando cuidaram, quando foram procurar o auxílio correto, a qualificação correta, eles conseguiram a aprovação, porque eles já estavam naquele nível de acertar 95, 90 questões da primeira fase. Já não era problema a primeira fase para eles. Só que na segunda, eles tinham muita dificuldade, caíam muitas posições, entendeu? Ou então, às vezes, nem conseguiam aprovação. E aí eles foram buscar o conhecimento certo, a referência certa para suprir a deficiência correta, que já não era muito a parte de conteúdo. Entendeu? E isso é que, para mim, faz toda a diferença. O sucesso é treinável. Mesmo a questão da sua habilidade em redigir textos discursivos, ela pode ser treinada. Você só precisa buscar o apoio, alguém que vai te dar aquele suporte, aquele apoio, que vai poder te observar e que vai poder te dar essa contrapartida, esse feedback. Né? Então, eu não acho, já conversei uma vez com um amigo, ele, mas ninguém aprende a escrever. Eu discordo, aprende sim. Tem gente que que dá um salto grandioso, né? E que sai de
de um limite de pontuação aqui dobra a pontuação, triplica a pontuação. Nós temos exemplos disso, basta buscar a referência certa. Eu acredito fortemente nisso. E mais, Flávia, isso vale para tudo na vida. Há um caminho, há um caminho. O caminho é sempre o mesmo. É o seu foco, você definiu o seu foco. Você parte para o segundo momento, que é o planejamento. Como que eu vou planejar as minhas ações? O terceiro é entra em ação efetivamente. Entrou em ação efetivamente, vai para o quarto. Você começa a metrificar seus resultados para trabalhar sua melhoria contínua. Melhoria contínua. E outra, celebra cada pequeno avanço. Porque a celebração é a expressão máxima da gratidão. Quanto mais você celebra os pequenos avanços, mais você vai sentindo a vitória, ainda que ela ainda não tenha chegado. Porque ela vai chegar, é a questão de tempo. Porque o último passo é o resultado. E ele vem. Ele chega. Perfeitamente. Obrigada, muito bom. E uma vez eu ouvi você falar sobre empoderamento emocional. Conta pra gente do que se trata e como desenvolvê-lo. Essa parte do empoderamento emocional, muitas pessoas falam sobre isso hoje, né? Eu tenho muitas reservas ao falar palavras assim, né, empoderamento e tal, são clichês, mas é muito importante. Na verdade, a questão do empoderamento, ela funciona com a seguinte lógica. Significa você extrair de você mesmo o seu maior potencial. Né? Algumas pessoas, em situações de tensão, elas encontram dificuldade de encontrar esse seu poder pessoal. Todos nós temos poder pessoal. Porém, algumas pessoas encontram dificuldades de acionar esse poder pessoal. E essas dificuldades, elas podem ter relação, inclusive, com a própria história da pessoa. Às vezes, a pessoa teve um déficit de atenção ou de amor paterno ou materno na infância. E isso faz com que prejudique um pouco a autoconfiança dela na etapa adulta. Né? Os estudos estão aí para mostrar que pessoas que recebem muito amor paterno e materno até os 2 anos de idade, até os 1000 primeiros dias de existência, inevitavelmente tendem a se tornar adultos autoconfiantes. Mas nem todas as pessoas tiveram essa oportunidade. Então, é importante que você trabalhe isso. Porque se por um lado você pode ter um déficit, por outro não significa dizer que você não possa encontrar bases para suprir algumas inconsistências ou imperfeições da sua história. E isso é muito relevante, por quê? Porque eu já tive uma situação, que eu até compartilho aqui com muita humildade, de uma colega que nós fomos fazer, e por isso que eu fui fazer as formações em coach. Olha que interessante essa história. Essa colega, ela hoje é procuradora da Fazenda Nacional também, e na época ela e mais um grupo de pessoas, eram 7 pessoas, me contrataram para prepará-los para a prova oral do concurso para procurador da Fazenda Nacional. O primeiro encontro com essa equipe foi muito interessante, porque ela não conseguia sequer se exprimir. Ela não conseguia se expressar verbalmente, ela tinha dificuldade, ela ficava muito nervosa. E ela depois chegou e começou a conversar comigo e falou que isso tinha muita relação com a história de vida dela. E nós fomos fazendo trabalhos de ancoragem. Eu comecei a fazer a ancoragem de coisas que a fortaleciam, né, de coisas pretéritas que ela já tinha vivido, situações que eram bastante fortalecedoras. Ela foi aumentando esse desempenho ao longo das sessões de preparação que eu fiz com todos eles. Chegou a um ponto, Flávia, onde, assim, nas últimas sessões de preparação que eu fiz com eles, eu tinha certeza que ela ia ficar, eram 350 candidatos a serem arguidos. Eu compartilho isso, assim, com muita emoção até, porque eu tinha certeza que ela ia ficar entre as 10 maiores notas da prova oral no Brasil. E ela ficou com a maior nota do Brasil. Primeiro lugar na prova oral. Então, assim, isso provou para mim, mais uma vez, que o sucesso é treinável. Ela ficou com a maior nota, ela subiu mais de 100 posições e conseguiu tomar posse na primeira entrada
porque a prova oral dela foi insuperável, insuperável. Então, ela conseguiu buscar esse poder pessoal através disso, de técnicas, de estratégias, de ancoragem, que são possíveis, né? Que são possíveis. Legal. Seja ensinável. Teve uma participante aqui que falou isso, eu guardei muito. Você tem que se permitir também. Muito legal. É verdade. É verdade. E, Walter, de que forma criar motivação em momentos de frustrações causadas por reprovações? A questão da reprovação é muito comum, sabe? Assim, como a gente tem muitos alunos, é muito normal nós recebermos mensagens via WhatsApp num pós-resultado, pós-prova, né? E a gente percebe que naquele momento há uma dor muito forte quando o resultado é um resultado indesejado. E eu passei por isso também, né? Eu sei o que é ter resultados indesejados. Eu nunca vou esquecer, nunca, para mim é inesquecível. Um determinado concurso, ainda no primeiro ciclo de estudos, no meu primeiro ciclo de estudos, eu tinha um grupo de resolução de questões. Nós éramos 5 pessoas. E havia um concurso que todos nós queríamos bastante. E dos 5, eu fui o único que não consegui ser aprovado nem na primeira fase desse concurso. Todos os 4 foram aprovados. E aquilo para mim foi muito significativo, porque eu lembro que eu não sabia muito o que é que eu estava sentindo. Porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz pelos 4, eu estava um pouco triste por mim. Só que depois eu acabei descobrindo que na verdade, eu estava mais com... E é curioso, isso é sutil. Eu estava muito mais com alegria suprimida do que com tristeza propriamente. Talvez o que eu queria era poder compartilhar daquela felicidade. E foi quando eu percebi a diferença entre fracasso e resultado indesejado ou inesperado. O fracasso, ele existe quando você joga ele para dentro do seu ser. Todos nós, seres humanos, nós somos compostos de uma pirâmide. Na base dessa pirâmide está a identidade, a nossa identidade, quem nós somos. No meio da pirâmide está o que fazemos, né? Está ligado à nossa capacidade, nossa crença de capacidade. E no alto da pirâmide, no topo da pirâmide, está o que temos, né? Que são as nossas crenças de merecimento. Com o fracasso é assim. O que você deve entender como fracasso é que você teve um fracasso, mas não que você é um fracasso. Porque se você pega o fracasso e traz para a sua identidade, aí sim as coisas complicam. Por quê? Porque você joga como se você fosse um fracassado e não. Você teve um resultado inesperado ou indesejado. E o que eu sempre digo é, curta primeiramente o luto. Ele faz parte. Tem que chorar, se for o caso, chore. Chore porque a lágrima faz escorrer ali aquela dor do momento. Mas depois você se recompõe, se refaz e você faz 2 perguntas. O que eu fiz que não deveria ter feito? E a segunda é o oposto dessa. O que foi que eu não fiz e que eu deveria ter feito? Para tudo na vida isso serve. Para tudo. Se você quiser resgatar um convívio com alguém da sua família que você brigou, faça essas 2 perguntas. Se você quiser adotar uma postura diferente em relação à questão alimentar, faça essas 2 perguntas. Porque o concurso, na verdade, é o seguinte. A primeira pergunta é por que você quer concurso? Concurso é um propósito inabalável para você? Se concurso for um propósito inabalável para você, você não vai sair do trilho. Não vai. Por quê? Porque você pode acumular 1 milhão de resultados indesejados ou inesperados. 1 milhão. Você vai entender como apenas mais um. E você vai procurar melhorar sempre observando seus erros, que é uma coisa que as pessoas talvez tenham dificuldade. A gente tem que amar o nosso erro. O erro é nosso maior amigo. Porque por trás do erro é que está o acerto. É que está o erro, todo erro nos dá uma oportunidade disfarçada de evolução. É só parar para perceber, peraí. Só que a gente não reflete os erros, a gente se culpa pelos erros.
E essa diferença é complicadíssima, porque ao se culpar pelos erros, você perde a oportunidade de evoluir. Porque você foca na culpa. O direito de errar é uma necessidade essencial. Todos nós temos o direito de errar. Então, são essas premissas que eu costumo conversar com os alunos que procuram uma palavra de conforto, às vezes, num momento pós-prova, de um resultado indesejado. Uhum. Quem se identificou aí com as palavras do Walter? É muito... Acho que muita gente. E, Walter, como você enxerga o papel da saúde física e emocional na jornada de preparação, especialmente em concurso extremamente competitivo com alta pressão por performance? Eu costumo dizer que a questão do mental e do emocional faz parte dos pilares do bom concursando, né? O bom concursando, ele precisa trabalhar 3 pilares, né? Que é o pilar do conteúdo, o pilar da estratégia e o pilar mental e emocional, né? Poderiam ser 4, mas eu coloquei mental e emocional junto como um terceiro pilar. É um casamento desses 3. Eu posso te garantir que eu já observei candidatos fortíssimos, fortíssimos, que eu tinha um grupo, por exemplo, de 30 alunos que eu preparava para a segunda fase de um determinado concurso, e eu percebi que 2 deles eram, do ponto de vista técnico, do conteúdo, os mais fortes, dos 30. Mas, coincidentemente, eram os mais fracos mentalmente. Tudo para eles havia muita negatividade envolvida, né? Eles não se sentiam fortes, não se sentiam capazes. Tudo era muito denso, tudo era muito pesado, faltava leveza na vida deles. Eu tentei colocar o máximo que eu pude, mas eu percebi quando saiu o resultado que dos nossos quase 30 alunos, nós tivemos 4 que não conseguiram a aprovação para a prova oral. E os 2 estavam entre esses 4. E aconteceram situações de prova que eu tenho assim convicção que foram totalmente ligadas ao pilar mental e emocional. E não por outra razão. Eles simplesmente, na hora da prova, aconteceram situações e decisões mal tomadas por questões mentais e emocionais. Então, eu sempre digo isso. Não cuide só da parte de conteúdo. Entenda, a preparação para concurso público envolve o trabalho sistemático e simultâneo desses 3 pilares. Conteúdo tem que ser forte, parte técnica, óbvio, é a mais importante de todas. Mas não deixe de dar atenção ao pilar da estratégia e ao pilar mental e emocional. Que são os 3 pilares do bom concursando. No caso do pilar também físico, questão da alimentação é muito importante. Eu me lembro que, por exemplo, eu evitava alguns tipos de alimentos na hora do almoço, porque eu sabia, por exemplo, eu não comia quase nada ligado a açúcar, porque me dava muito sono no período da tarde, né? E o meu rendimento ele diminuía. Então eu percebia isso, eu fui me entendendo também nesses aspectos, né? Eu digo, não, olha, eu vou trabalhar como se fosse um sistema. E então era assim que eu cuidava, né? Sim, eu colocaria a parte de saúde física e mental como o 4º pilar que todo concursando precisa cuidar. Porque muitas vezes a gente tem a melhor estratégia, técnicas de estudo, mas a base do nosso corpo é a alimentação. Isso não tem como a gente fugir. Então, bacana que você tinha essa consciência desde do seu primeiro período de estudos. Porque realmente a gente fazer uma alimentação com açúcares industrializados para a parte de rendimento, produtividade, performance mental é muito ruim. Então, é uma luta constante contra a falta de concentração, sono, fadiga, memória ruim, tanto memória recente quanto de longo prazo. Então, se cuidem de forma integral, porque vocês precisam disso. São provas altamente competitivas e esse pilar também não dá para ficar de lado. Com certeza. Então, pessoal, só para quem está aqui novo, pessoal do BND,
Eu sou nutricionista, aí trabalho com ganho de produtividade e performance mental. Tem bastante conteúdo aqui no IGTV sobre esse assunto, com vários entrevistados também. E eu tenho um e-book gratuito que eu falo exatamente sobre isso, sobre como melhorar a sua produtividade, ter ganhos de memória, concentração, energia e menos variações de humor também, que é algo extremamente comum na vida de concursando, estresse, muita ansiedade, muitas vezes depressão. E estilo de vida está muito relacionado a isso. Então, o e-book é gratuito, está aqui no meu perfil. Entrem lá, fiquem à vontade. Tá joia? E também tenho um programa chamado Ative Sua Mente para ajudá-los aí nessa transformação de estilo de vida e melhorar, guiar os estudos de vocês. E falando disso, eu tenho umas perguntinhas para o Walter aqui para saber como é que anda a saúde dele, para ver se ele ganha um selo do Ative Sua Mente. Então vamos lá, quero saber se sua hidratação está em dia. Você toma mais que 2,5 litros de água diariamente? Então, eu tomo entre 2 e 2,5. Entre 2 e 2,5. Então vamos ficar entre 2,5 e 3. É, Vamos subir a régua. Legal. exatamente. Cuida do sono, faz higiene do sono, estímulos à noite para ter uma noite de sono tranquila, dorme bem? Tenho dormido muito melhor, né? Porque tenho feito também até um tratamento para sono, com a base de óleos também, porque eu tinha realmente uma dificuldade de parar a mente, né? A minha mente era muito acelerada e aí eu deitava no travesseiro e começava a pensar e pensava e vinha muita coisa, vinha de disciplina, vinha de matéria, vinha tanta coisa do dia a dia, estratégia, como eu vou fazer para vencer aquela causa de fulano de tal, é um lançamento tributário de não sei quantos milhões e eu tenho que ganhar e aquela coisa toda. E realmente eu tinha muita dificuldade de dormir. E aí tenho feito um tratamento com esses óleos, né? Para poder, enfim, melhorar a qualidade do sono. Legal. Óleos essenciais são super bem-vindos, tanto para relaxamento de mente, usar uma lavanda, por exemplo, tem difusores de aroma, ou você pode pôr o óleo essencial 2 gotinhas no travesseiro, isso ajuda a acalmar. E o óleo essencial de alecrim é super legal para a parte de concentração. Então fica aí a dica para vocês. E tem que dormir bem, é a noite que você consolida o aprendizado. Então, para quem não está dormindo bem, corra atrás disso, tá? Porque senão no dia seguinte também sua produtividade cai bastante. Vamos lá para outro pilar. Faz atividade física? Regular. Regularmente. Joia! Tá. Estímulo de aprendizagem. Busca sempre conhecer coisas novas, tira o cérebro da zona de conforto. Sim, eu adoro isso. Na verdade, uma das coisas que eu mais, se posso dizer que eu sou, é curioso. Já todo mundo que me apresenta alguma coisa diferente, eu já fico perguntando, fico doido para saber. Só qualquer assunto que eu não tenho nem noção, que eu estou 100% na escuridão, eu começo logo a fazer uma bomba de perguntas. É mais uma coisa na vida que um dia eu vou poder falar sobre esse assunto. Então tá ótimo. Meditação, costuma praticar? Eu confesso que meditação ainda é um ponto de melhoria, viu? Eu preciso realmente melhorar essa parte, porque eu tenho, como eu falei, eu tenho realmente uma dificuldade de desligar a mente para meditar. Mas assim, procurarei entrar numa fase de meditação com a ajuda de pessoas importantes. Faça isso. Eu tinha um aluno que, ao invés de usar meditação, ele usava oração. Era um momento que para ele era de relaxamento, conexão. Então, mas tem que buscar algo para aliviar o estresse e essa mente não ficar sempre ativa. Tá? À noite é a hora de relaxar mesmo. E agora, a parte de alimentação. Tá tudo bem? Se cuida? Não, tudo bem. A alimentação, graças a Deus, é super regulada. Eu evito todo tipo, realmente, de carboidratos simples, que não tenham fibra, né? Então, assim, nesse ponto, principalmente, assim, doutrinado bastante por nutricionista, né? Porque ele já sabe, a Sem gente tem que açúcares cuidar. industrializados, evita ao máximo. Evito, é verdade. Porque, assim, para você poder até trabalhar melhor, na verdade, você não pode criar inimigos ocultos, né? E
E você se alimentando mal, você acaba criando inimigos ocultos que vão trabalhar, como se você estivesse criando uma correnteza contra você. E eu penso assim, como está no meu poder de decidir sobre isso, né? Não é outra pessoa que vai abrir a boca e se alimentar, sou eu. Então eu digo, não, então está no meu poder de decisão, eu vou resolver fazer da melhor maneira possível, né? Sim, e experimentem. Um dia que você come bem, diferente, não, sem açúcar, industrializados, come corretamente, você sente essa diferença no próprio dia. Então, por mais que você tá aí, às vezes, maltratando o corpo há 40 anos, ainda é tempo. Garanto para vocês que vocês podem e devem, merecem sentir todos esses benefícios. Então, comecem a se cuidar. Não tenham tanto receio de iniciar algo que vai fazer bem para vocês. Comecem. Deixa eu só. Acho que tem dúvida aqui do que o pessoal mandou. Uma dúvida aqui da Estudo de Propósito, que é uma seguidora que acompanha vocês no Pão no Direito. Ela está perguntando: Walter, estudo para Procuradoria de Contas e não tem nada direcionado. O Jorge Ottoni indicou gabarite para advocacia pública. Estou amando, mas não é direcionado. Você me ajuda para a segunda fase? Vai abrir curso? Conta pra gente sobre isso. Então, nós estamos, né, com um e-book também gratuito já, para que as pessoas possam ter um primeiro contato com informações muito relevantes para quem está aí pensando já na etapa subjetiva. Eu fiz assim com muito carinho mesmo, coletei várias falhas que foram percebidas por alunos dos nossos programas para compartilhar esse conteúdo. Estou dando muitas dicas também de boas práticas, né, para que só com esse e-book assim, já muda muito a mentalidade de quem quiser, e é gratuito, está aí na página para quem quiser baixar, né? E esse e-book, obviamente, ele é fruto também de um programa que eu desenvolvi, que é o programa discursivo de alto impacto, né, que nós vamos lançar no dia 9, agora do mês de outubro, com uma aula que eu vou ministrar no Instagram aqui do Bom no Direito, né, onde eu vou trabalhar um arsenal mínimo que as pessoas podem criar para caminhar bem na etapa subjetiva. E, obviamente, é um programa que eu desenvolvi como se fosse para mim, né? Eu desenvolvi um programa como se assim, olha, eu quero que seja o melhor possível, como se eu fosse um participante. Então, eu vou trabalhar em todas as projeções possíveis. Na projeção do estudo, né, de um estudo mais eficiente, no segundo pilar, que é o pilar linguístico, né, estratégias mínimas de otimização textual, coesão, coerência, diferença disso, como incrementar técnicas de coesão, como construir textos coerentes. E também, por final, eu vou trabalhar também uma questão sobre como interpretar os enunciados, como resolver prova, de maneira a não se prejudicar com tempo, com espaço. Ou seja, é um curso completo. E, além disso, vai ter um módulo de treinamento avançado. Esse vai ter vagas limitadas, porque a nossa energia também é limitada. E quem conhece as nossas fichas de avaliação, as nossas devolutivas, a gente faz realmente um esforço hercúleo para que o participante sinta de verdade que a resposta que ele deu foi corrigida linha a linha, né? Quem já fez programas com a gente sabe que é assim que funciona no Bom no Direito. Então, é um programa completo. Ele vai ser lançado no dia 9 de outubro. E ele é um programa, inicialmente, que é para as carreiras jurídicas, porque ele vai envolver questões discursivas. Eu vou trabalhar cenários. Os principais cenários que poderão ser encontrados em provas discursivas das carreiras jurídicas de alto rendimento, né? Porque essa é a ideia. Trabalhar os principais cenários, porque a partir disso, os participantes vão estar preparados para enfrentar qualquer cenário que venha. Ainda que faça um concurso de magistratura, ou de defensoria, ou de Ministério Público, não importa. Ele vai ter treinado os principais cenários para enfrentar essas provas que exigem alta performance. Obrigada, respondidíssimo. Vão lá depois, baixem o e-book, a qualidade é altíssimo nível, assim como tudo bom no direito. Então, vão lá, dê uma olhadinha, baixem o e-book, que é gratuito, tá? Só a Vânia que está perguntando, boa noite, falou muito legal a live. O que vocês acham sobre suplementos ou mesmo medicamentos para aumentar a concentração?
Bom, o que eu posso dizer aqui para você? Se você cuidar dos 6 pilares que eu falei aqui, que eu questionei o Walter agora, você não precisa de suplementação. Uma vez que você cuida da sua alimentação, faz a higiene do sono, se hidrata corretamente, pratica atividade física, estimula bem o seu cérebro com sempre aprender coisas novas e tem uma válvula de escape de estresse, como meditação, você não precisa suplementar. Tá? A suplementação é cereja do bolo. A base é tudo isso que eu tô falando para vocês, os 6 pilares, tá bom? Mas, claro, tem alguns suplementos bem-vindos, ômega 3, probióticos, são legais, mas isso é lá na frente. Se não cuidar da base, não adianta nada, tá? Então, tá ótimo. Nosso tempinho tá se esgotando por aqui. Walter, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Fiquei muito feliz, me sinto muito honrada pela sua participação. Obrigada. Opa, imagina. A honra foi minha. Eu estou muito feliz por esse convite. Sempre bom poder contribuir de alguma maneira com as experiências que a gente já viveu e compartilhar isso, né? Porque no final das contas, a vida só tem graça quando a gente compartilha, né? As coisas que a gente já viveu, a gente aprende o tempo todo também. A vida é uma troca, né? Sim, e com certeza você trouxe muito pra gente, acrescentou demais. Pessoal, vocês que assistiram a live, obrigada, que acompanharam aqui até o fim. Compartilhem com as outras pessoas também, porque merece ser ouvido. Tudo que o Walter falou hoje foi de muito valor. Então, obrigada imensamente. Sigam lá o Bom no Direito, tem tudo sobre o trabalho do Jorge e do Walter e é tudo excelente. Garanto que vocês vão gostar. Obrigada pela participação e quem tiver dúvida ainda pode perguntar para mim no direct aqui em relação à alimentação e tudo mais. E muito obrigada, fique à vontade. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Walter. Boa noite, valeu demais. Valeu, obrigada, pessoal. Até a próxima, até semana que vem.